E se eu te dissesse que a destruição promovida pelo narcisista não é apenas emocional, não se restringe à exaustão física ou ao colapso financeiro, mas é, na verdade, uma tentativa arcaica e desesperada de aniquilação da alma, uma fissura aberta no si mesmo, que, se não for imediatamente contida, pode levar décadas para cicatrizar, condenando você a viver o resto de sua existência como um eco pálido de quem você nasceu para ser. Essa violência psíquica opera através de mecanismos de projeção tão sofisticados que a vítima frequentemente se sente culpada pela própria desintegração, vendo o predador como a luz e a si mesma como a sombra que precisa ser expurgada. Poucos gurus de autoajuda ou terapeutas focados apenas em relacionamento falam sobre este ponto cego essencial. Eles tratam a superfície, os sintomas visíveis da codependência ou da ferida de abandono. Nós, no entanto, vamos descer ao abismo, o território perigoso e inexplorado do inconsciente, onde a guerra contra a identidade é realmente travada, onde a matriz do narcisismo reside e de onde ele extrai seu poder venenoso. É lá, nesse lugar profundo, que reside a única personalidade que ele é incapaz de tocar. E por isso, a maioria das vítimas falha, porque tenta lutar com a persona, a máscara social, e não com a essência. Fique até o final, porque nos últimos 90 segundos deste profundo mergulho, vou revelar a chave simbólica exata que Carl Jung utilizava para blindar a psique contra esse vampirismo energético. Se você for embora, se permitir a distração antes de absorver o último fragmento dessa verdade, a chance de recaída, de se enroscar em um novo ciclo de manipulação, é quase inevitável. Carl Jung chamava essa blindagem interna de a arquitetura da individuação. Ele não via a personalidade humana como um bloco monolítico, mas como um complexo de forças dinâmicas e frequentemente contraditórias. O narcisista ataca a persona, o ego fragilizado, a sombra não integrada. Mas o si mesmo, o centro regulador da psique, permanece inacessível ao veneno, se estiver fortificado. É aqui que o predador falha miseravelmente, porque ele só consegue destruir aquilo que é externo, aquilo que não está ligado ao eixo ego-si mesmo. Um desses sinais de desintegração já está ativo, pulsando dolorosamente na sua vida. E pior, você o confunde com a virtude da bondade, da paciência ou da lealdade. Você acredita que precisa ser mais forte, quando, na verdade, precisa ser mais íntegro. Quando eu revelar a verdadeira natureza dessa personalidade indestrutível, que opera a partir do silêncio e da aceitação da própria sombra, você vai finalmente entender por que todos os seus esforços de fuga e suas tentativas de confronto falharam até agora. Você descobrirá a diferença cruel e vital entre lutar com a sua máscara, persona, e agir a partir do seu centro, si mesmo. A estratégia arquetípica, quase alquímica, para cortar o cordão umbilical psíquico que drena a sua energia vital. E o caminho prático para construir essa fortaleza interior que não é feita de aço, mas de autoconhecimento brutal. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é a máscara social que o narcisista tem mais medo de enfrentar. Aquela que projeta de volta nele o seu próprio vazio. E por que essa postura é o seu escudo definitivo e a sua libertação. A jornada que Carl Jung mapeou não é apenas um estudo da mente. É um manual de sobrevivência para a alma em um mundo povoado por predadores psíquicos. O narcisista, na visão junguiana, não é apenas um indivíduo com um transtorno de personalidade. Ele é um complexo arquetípico, uma manifestação viva do que Jung chamou de a sombra inflada. Ele opera a partir de um ego que se tornou gigantesco e rígido, mas que paradoxalmente é oco em seu centro, uma casca vazia que busca preenchimento através da absorção da energia e da identidade alheia. É a projeção de um buraco negro existencial.
Para o narcisista, a realidade do outro não é reconhecida. Ela é apenas um espelho, um recurso ou, no pior dos casos, um obstáculo a ser demolido para manter intacta a grandiosidade ilusória do ego. Quando falamos sobre a personalidade que o narcisista não consegue destruir, estamos falando sobre algo que transcende a força de vontade ou a capacidade de argumentação. O narcisismo se alimenta da ambiguidade, da confusão e, sobretudo, da falta de diferenciação psíquica da vítima. O predador busca destruir a persona do outro, o papel social, a autoestima superficial e, mais crucialmente, busca manter a sombra da vítima reprimida e inconsciente. Por quê? Porque um indivíduo que não conhece sua própria sombra, seus defeitos, seus instintos reprimidos e que busca a perfeição externa, a persona, é extremamente vulnerável. Ele se torna o alvo perfeito para a projeção da sombra do próprio narcisista. Imagine a psique como uma casa. O narcisista, o invasor, tenta arrombar as portas e janelas. A persona. Se a vítima investiu toda a sua energia apenas em manter as aparências externas, ser a esposa perfeita, o funcionário indispensável, o amigo sempre prestativo, essas portas e janelas são frágeis e cedem rapidamente sob a pressão da desvalorização e do abuso. A destruição emocional que sentimos é a quebra dessa persona. Sentimos que nossa identidade social, nosso valor percebido, está sendo pulverizado. E é aí que a maioria das pessoas desiste ou se quebra. Elas acreditam, erroneamente, que a persona era a personalidade. Mas o que está no centro da casa, o alicerce, é o que Jung chamou de o si mesmo, ou self. O si mesmo não é o ego. O ego é o centro da consciência. O si mesmo é o centro da totalidade psíquica, consciente e inconsciente. Ele é o arquétipo central da ordem e da individuação. A personalidade que o narcisista não consegue destruir não é a que grita de volta, não é a que contra-ataca com fatos e não é a que se retira em vitimismo. A personalidade indestrutível é a integridade do si mesmo, alcançada através da aceitação da sombra. O narcisista opera no domínio da sombra não reconhecida. Ele projeta seu próprio vazio e sua própria imperfeição, sua sombra, no outro. O mecanismo é brutalmente simples. Eu não sou ruim, você é ruim. Minha raiva é justa, sua reação é histérica. Meu comportamento é racional, seu sofrimento é manipulação. Quando a vítima não conhece sua própria sombra, quando ela vive sob o jugo da tirania, da perfeição da persona, ela absorve essas projeções. Ela acredita nelas. Ela começa a carregar o fardo da sombra do narcisista. A libertação, a construção dessa personalidade indestrutível, começa com um ato de heroísmo psicológico, recolher a sua própria sombra. O que isso significa? Significa confrontar tudo o que você reprime, o que você não gosta em si mesmo, o que a sociedade lhe disse para esconder, a raiva justa, o desejo de egoísmo, a capacidade de dizer não, a preguiça, os instintos animais. O narcisista teme a sombra integrada porque ela é a prova de que a vítima se tornou um ser humano tridimensional, não um espelho plano. A personalidade indestrutível é aquela que diz: sim, eu sou imperfeita. Sim, eu erro. Sim, eu tenho raiva. E essa raiva é minha, não sua projeção. E mesmo com todos esses defeitos, eu sou inteira. Essa aceitação interna é o veneno para o narcisista, pois ele depende desesperadamente que você rejeite a si mesmo, que você se torne o portador da sombra que ele rejeita. Ele destrói a sua persona, mas o si mesmo que aceitou a própria sombra transforma a destruição em adubo para a individuação. O grande erro, a expectativa equivocada que o título desfaz, é pensar que a personalidade indestrutível seria a do guerreiro, a da pessoa que se impõe pela força.
O narcisista é excelente em lutar contra guerreiros, pois ele próprio é um mestre da agressão passiva e da manipulação do poder. Ele se alimenta da contenda, mas ele não sabe lutar contra o que Jung chamava de a personalidade diferenciada e integrada. O guerreiro ainda opera no nível do ego, buscando validação e vitória. A personalidade indestrutível opera no nível do si mesmo, buscando integridade, não vitória. A integridade do si mesmo significa que suas ações não dependem da aprovação externa, e sim da sua bússola interna, do seu código ético profundo. Se o narcisista tenta te desvalorizar, dizendo que você é incompetente, a pessoa indestrutível reconhece a dor do insulto, mas responde internamente: eu sei o que eu sou capaz. Sua opinião é apenas a projeção do seu próprio medo de incompetência. O narcisista bate no vazio. Sua agressão encontra não um escudo de aço que ele adora testar, mas um muro de água que absorve o impacto e não lhe devolve o eco que ele tanto anseia. Ele precisa de uma reação. Ele precisa que você jogue o jogo da persona versus persona. Quando você age a partir da totalidade do si mesmo, você não está jogando. Você está apenas sendo. Jung nos ensinou que o arquétipo do curador ferido é fundamental aqui. O narcisista é, essencialmente, um ser profundamente ferido, que nunca conseguiu olhar para a sua própria ferida, o complexo materno negativo, geralmente. Ele se compensa com o ego inflado. O indivíduo em processo de individuação, no entanto, olha para a sua ferida, a aceita e, paradoxalmente, transforma essa cicatriz em fonte de força e empatia. A personalidade indestrutível é, portanto, a pessoa que integrou o seu próprio oposto. Ela reconhece sua fragilidade e, ao invés de escondê-la sob uma máscara de força, a qual o narcisista fareja e ataca, ela a incorpora. O narcisista ataca a sua fragilidade exposta, mas ele não consegue destruir a fragilidade que foi conscientemente aceita. O si mesmo fortificado não tem a ilusão de que é invulnerável. Ele simplesmente sabe que a dor é parte da existência e que a sua sobrevivência não depende da aprovação externa. Vamos mergulhar profundamente na estrutura simbólica da psique que protege essa personalidade. Carl Jung descreveu a psique através de círculos concêntricos. Na camada mais externa está a persona, o seu uniforme social, o papel que você desempenha. É o que o narcisista tenta manipular. Na camada seguinte está o ego, a consciência do eu. Ele está sob ataque constante. Mais profundamente está a sombra, o depósito de todo o material rejeitado. O grande segredo é que entre o ego e o si mesmo existe um eixo que precisa ser estabelecido e fortalecido. O eixo ego-si mesmo. Quando esse eixo está firme, o ego sabe que ele é importante, mas que não é o mestre da casa. Ele é apenas o representante do si mesmo no mundo consciente. A personalidade indestrutível é a pessoa cujo ego se curvou à sabedoria do si mesmo. Isso significa que a sua ação externa, ego, está alinhada com o seu propósito interno e totalidade, si mesmo. O narcisista tenta quebrar esse eixo, fazendo o ego duvidar de sua própria sanidade e de sua conexão com a verdade interna. Ele lança o gás da negação, o espelho da inversão de realidade, tentando fazer o ego acreditar que a bússola interna está quebrada. Se o ego está ligado ao si mesmo, no entanto, ele tem acesso a uma fonte de verdade que não pode ser desmentida por palavras externas. É um conhecimento visceral, uma certeza. O narcisista pode dizer: você é um fracasso, mas o si mesmo sussurra de volta: eu não sou essa palavra, eu sou a totalidade, e o fracasso é apenas uma experiência dentro dessa totalidade. A estratégia arquetípica para cortar o cordão umbilical psíquico, a energia que o narcisista drena, é a descoberta e a ativação do que Jung chamou de a função transcendental.
Essa função é o processo de união dos opostos na psique, a ponte entre o consciente e o inconsciente, resultando em um novo símbolo, um novo entendimento. Na prática do relacionamento com o narcisista, isso significa parar de tentar resolver a contradição no nível lógico. O narcisista diz uma coisa e faz outra. Ele é cruel e depois se apresenta como vítima. Ele exige amor, mas só oferece punição. O ego da vítima tenta desesperadamente encaixar essas contradições em um modelo racional. Se eu for mais gentil, ele mudará. A função transcendental exige que a vítima pare de tentar harmonizar o irreconciliável e, em vez disso, aceite a contradição como um símbolo da patologia do outro. O si mesmo reconhece a dualidade, mas não tenta resolvê-la. Ele apenas a observa. Ao parar de tentar salvar, consertar ou entender o padrão incoerente do narcisista, a vítima corta o laço energético. O narcisista se alimenta da sua tentativa de dar sentido ao caos dele. Quando a vítima se retira e usa essa energia para dar sentido ao seu próprio caos interno, integrando a sombra, entendendo a persona, ela se torna a personalidade indestrutível. Ela não está mais em ressonância com a projeção. Ainda há uma confusão profunda que precisa ser desfeita, uma que Jung tratava com rigor. A diferença entre a força, que é reativa e egóica, e a potência, que é inata e do si mesmo. A maioria pensa que a única personalidade que o narcisista não destrói é a pessoa que tem uma pele grossa ou é emocionalmente distante. Isso é falso. A insensibilidade é outra forma de persona, frequentemente uma defesa contra a dor. O narcisista é especialista em penetrar defesas. A personalidade indestrutível não tem pele grossa. Ela é, na verdade, extremamente sensível, mas essa sensibilidade está contida dentro de uma estrutura interna sólida. É a capacidade de sentir a dor da projeção sem se identificar com o conteúdo da projeção. É como estar sob chuva forte, a agressão narcisista, mas saber que você está em um barco, o si mesmo, que não vai afundar. A água atinge, mas não inunda. O narcisista não consegue destruir a personalidade que alcançou a totalidade psíquica. O que é essa totalidade? É a aceitação de que em você residem todos os opostos, o santo e o pecador, o forte e o fraco, a luz e a escuridão. O narcisista tenta te dividir em dois: o eu perfeito, que ele finge amar no começo, e o eu defeituoso, que ele tenta esmagar. Se você aceita que esses dois já estão integrados dentro de você, a tática dele falha. Não há mais eu perfeito para ele quebrar, pois você reconheceu a imperfeição como parte da sua humanidade sagrada. O indivíduo que empreende o processo de individuação, aceitando a sombra e transcendendo a persona, transforma-se na única coisa que o narcisista não consegue consumir, a realidade própria e não negociável. O narcisista vive na ilusão. Ele é um mestre da ficção de si mesmo. Ele precisa de um mundo de espelhos para sustentar essa ilusão. Quando ele encontra alguém cuja realidade interna é tão sólida, tão fundamentada no si mesmo, que não se curva para espelhar a ilusão dele, o narcisista entra em pane. É como tentar acender uma vela no vácuo. Para o narcisista, a personalidade indestrutível é a personificação do mistério que ele perdeu, a conexão com o inconsciente, a profundidade, a alma. Ele só consegue lidar com o superficial, o manipulável, o lógico, racional e a persona. O si mesmo, sendo o centro dos arquétipos, é o território do luminoso, do inexplicável, da experiência de ser. O narcisista, aprisionado em seu ego rígido, não tem acesso a essa dimensão. Por isso, a personalidade que o incorpora é imune ao seu ataque. A profundidade da psique que estamos explorando revela que a nossa cultura nos prepara para sermos presas fáceis. Somos ensinados a valorizar a conformidade.
a persona, e a repudiar a sombra, nossas falhas e impulsos. Ao rejeitarmos partes de nós mesmos, criamos buracos na nossa defesa psíquica que o narcisista explora como um parasita. Ele entra pelos lugares onde você não se aceita. A personalidade indestrutível, ao contrário, selou esses buracos com o fogo da autoconsciência. Pense na metáfora da ânima e do ânimos, os arquétipos do feminino e masculino internos. No indivíduo em individuação, esses opostos são reconhecidos e integrados. A mulher que integra o ânimos, sua assertividade, lógica, capacidade de traçar limites, não é apenas reativa, ela é estrategicamente forte e sabe se afastar. O homem que integra a ânima, sua emoção, intuição, conexão com o inconsciente, não é apenas um lutador. Ele é capaz de sentir a verdade e se afastar da toxicidade antes que ela o contamine. O narcisista detesta essa totalidade, pois ela implica equilíbrio e autonomia. Ele prefere o homem rígido e oprimido pela cultura ou a mulher que negou sua força e se tornou puramente acolhedora e sem limites. A personalidade indestrutível uniu seus opostos internos e, por isso, é inexpugnável. A única personalidade, então, não é a da raiva justificada, embora a raiva seja uma emoção vital para o estabelecimento de limites. Não é a do desapego frio, embora o distanciamento seja necessário. A única personalidade que o narcisista não consegue destruir é a personalidade que se tornou psicologicamente soberana. A soberania psíquica é a completa posse da sua terra interior. Significa que você reconhece a sua história, aceita suas feridas e, crucialmente, escolhe quem tem permissão para entrar em seu território e com quais condições. O narcisista opera invadindo e colonizando a psique do outro, forçando a vítima a adotar a narrativa dele sobre si mesma. O soberano psíquico, no entanto, mantém suas fronteiras claras e intransponíveis. Ele não precisa gritar, não me manipule. Ele simplesmente age a partir da sua integridade, e o ataque do narcisista perde seu alvo. A revelação surpreendente a que o título alude e que a maioria ignora é a natureza dessa soberania. A personalidade indestrutível não é a do super-herói, mas sim a do testemunha interior. O testemunha interior é aquela parte de você ligada ao si mesmo que observa o drama do ego e da persona sem se identificar completamente com ele. Quando o narcisista lança a bomba da desvalorização, o ego pode tremer, a persona pode se quebrar. Mas o testemunha interior permanece calmo, observando a crueldade do predador como um fato externo, não como uma verdade sobre o seu valor. É o testemunha interior que permite à vítima a diferenciação. Diferenciação é o processo pelo qual a pessoa se separa emocionalmente do objeto que a está atacando. O narcisista quer que você se dissolva na simbiose emocional dele, que você absorva a culpa, o medo e a confusão. O testemunha interior impede essa dissolução. Ele diz: isso é a dor dele sendo projetada, não é a minha realidade. Essa postura de testemunha é o escudo definitivo. Ela não é agressiva, é apenas real. E a realidade é o que o narcisista mais teme, pois desmascara a sua própria farsa. O caminho prático para construir essa fortaleza interior, que é a promessa que fizemos, exige 3 atos simbólicos: o inventário da sombra, o descarte da persona desnecessária e o ritual do limite. O inventário da sombra não é agradável. Significa sentar-se e listar as suas próprias tendências narcisistas, a sua capacidade de crueldade, os seus medos mais profundos e as suas vergonhas. Por que fazer isso? Porque o narcisista só pode explorar o que é inconsciente em você. Se você traz sua sombra para a luz, ela perde seu poder como um ponto cego. Quando o narcisista te acusa de ser um egoísta e você já aceitou a sua porção saudável de egoísmo,
a capacidade de se colocar em primeiro lugar quando necessário, a acusação não tem mais aderência. Você reconheceu e integrou essa sombra, transformando-a em limite saudável. O narcisista te chama de louco. Se você já reconheceu as suas próprias instabilidades e está trabalhando com elas, o ataque se torna irrelevante. O descarte da persona desnecessária é o ato de liberar as máscaras que foram criadas apenas para agradar o predador ou a sociedade que o criou. É o abandono do papel de salvador, de pacificadora, de vítima perpétua, de mártir. Jung nos alerta que a persona é necessária para a vida social, mas quando ela se torna tudo o que somos, estamos perdidos. O narcisista ama a persona porque ela é rígida e previsível. Ao descartar essa rigidez, a personalidade indestrutível se torna fluida e imprevisível, algo que o narcisista não consegue controlar. O ritual do limite é a manifestação física e psíquica da sua soberania. Limites não são palavras, são ações. É o momento em que a raiva integrada, o ânimos para a mulher, a sombra masculina para o homem, se manifesta não como um surto, mas como uma decisão fria e inabalável de afastamento ou de interrupção da comunicação. Este ritual não busca a vitória sobre o narcisista, mas sim a proteção do si mesmo. É a declaração do testemunha interior de que aquela interação não serve mais ao seu processo de individuação. Essa soberania psíquica é a armadura de que falávamos. Ela é construída com o material da experiência transformada em consciência. O ataque narcisista, que era para ser destrutivo, torna-se a ferramenta de lapidação, forçando a vítima a olhar para dentro e a encontrar a única coisa que não pode ser roubada, a sua verdade interna. A personalidade que não pode ser destruída é aquela que aprendeu a dançar com o seu próprio caos, a que integrou a sua sombra e reconheceu a relatividade da sua persona. Ela não é forte no sentido de ser invulnerável, mas no sentido de ser inteira. E a totalidade é a única realidade que o narcisista, que vive na fragmentação e na negação de si mesmo, não consegue suportar. Quando olhamos para as profundezas arquetípicas do narcisismo, percebemos que a única personalidade que o destrói, ou melhor, o neutraliza, é aquela que representa o oposto de sua patologia, a pessoa que é capaz de vazio consciente. O narcisista tem um vazio interno gigantesco, mas ele é inconsciente e ele o preenche com o ego inflado e com os outros. A personalidade indestrutível, ao aceitar o próprio vazio existencial, a solidão inerente ao ser humano, retira o poder da necessidade. O narcisista precisa que você precise dele. Ele precisa que você tema o vazio que ele está tentando criar em você. Mas se você já aceitou o seu próprio vazio, se você já integrou o arquétipo do eremita, que se basta em sua própria companhia e verdade, o predador perde a alavanca. O medo do abandono, o medo da solidão, a necessidade de validação, são esses os pontos de entrada do narcisismo. A personalidade indestrutível é aquela que aprendeu a se nutrir do seu próprio centro, tornando-se psicologicamente autossuficiente, não de forma arrogante, mas de forma humilde, reconhecendo que a única fonte de cura e sentido está na sua própria jornada interior. Essa é a grande ironia e a libertação junguiana. O que salva a vítima não é lutar contra o narcisista, mas sim aceitar a própria humanidade ferida e imperfeita. Agora, sobre o loop aberto que deixamos no início. Qual é a máscara social que o narcisista tem mais medo de enfrentar e por que ela é o seu escudo definitivo? Não é a máscara da raiva, nem a da indiferença calculada. O narcisista teme a máscara da imprevisibilidade calma, que é a manifestação da personalidade indestrutível no mundo. Por que imprevisibilidade? O narcisista é um controlador. Ele opera através de padrões previsíveis. Se eu fizer X, ele reage com Y. Se ele sentir culpa, ele fará Z. A persona rígida é previsível,
Mas a personalidade indestrutível, conectada ao si mesmo e aceitando o fluxo da vida, é capaz de responder de maneira totalmente inesperada. Ela pode responder a uma ofensa com silêncio contemplativo. Pode responder a uma tentativa de manipulação com uma pergunta sobre o tempo. Pode responder a um ataque com o humor sutil, desarmando o drama. A imprevisibilidade calma é o resultado de uma psique que não está mais reagindo, mas sim agindo a partir do seu centro. O narcisista não sabe como controlar o que ele não consegue prever, e o que ele mais teme é a perda total de controle sobre o seu suprimento. O narcisista não consegue destruir a personalidade que se tornou psicologicamente inteira. O si mesmo, a totalidade, é a única entidade psíquica que opera fora do seu sistema de projeção e controle. Ao se tornar inteiro, você não é mais um espelho para ele. Você é um universo em si mesmo, impenetrável à sua miséria. É a maior lição de Jung sobre a sombra. A luz não vence a escuridão lutando contra ela, mas sim incorporando-a e reconhecendo sua presença. Essa é a verdadeira batalha e a verdadeira vitória. A única personalidade que um narcisista não consegue destruir é aquela que se tornou real para si mesma. O caminho foi longo e a descida ao abismo da psique foi necessária. Agora, você não pode mais desver a verdade. A sua ferida não é o seu fim. Ela é a porta de entrada para a sua individuação. O que o narcisista tentou te roubar, a sua alma, ele involuntariamente te forçou a encontrar. Agora, essa essência está blindada, não por raiva, mas pela certeza silenciosa de quem você é. Olhe para a sua sombra e sorria para ela, pois ela é a sua aliada mais leal na construção do seu si mesmo. Não permita que essa revelação seja apenas informação. Deixe que ela se torne ressonância, uma mudança na sua arquitetura interna. Se este mergulho na sombra de Jung ressoou em sua alma e despertou o testemunha interior que estava adormecido, sinta o impulso de curtir este vídeo. Compartilhe-o com quem você sabe que está sob o ataque psíquico, pois a luz da consciência é o único veneno mortal para o predador. E por fim, inscreva-se no canal para continuar esta jornada de individuação. Deixe um comentário abaixo, usando a frase "Eu sou inteiro", como um juramento simbólico de que você resgatou a sua soberania psíquica. A individuação é um caminho solitário, mas não precisa ser secreto. Estamos juntos nessa travessia do inconsciente. O si mesmo espera por você. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Para atingir a marca de 8.000 palavras, devemos expandir a análise da sombra, do ego e do si mesmo em um detalhamento quase exaustivo, utilizando a profundidade da visão junguiana sobre a alquimia e a mitologia, que são as ferramentas centrais para entender a personalidade indestrutível. A natureza da batalha, como Jung a veria, não é apenas interpessoal, mas primordialmente intrapsíquica. O narcisista, simbolicamente, representa a tirania do ego não integrado, um Deus menor que exige sacrifícios humanos, ou seja, a energia vital da vítima. A personalidade indestrutível é o antídoto arquetípico, o símbolo da totalidade que se recusa a ser fragmentada. Esse si mesmo fortalecido é o que Jung descreveu em seus estudos sobre alquimia, como a pedra filosofal psíquica, algo que nasce do caos, da negação e da fusão dos opostos mais repugnantes, o chumbo, a matéria-prima vil, e que se transforma em ouro puro, inatingível pela corrosão.
A corrosão narcisista ataca a alma através da confusão dos limites, da negação da realidade e da inversão moral. O indivíduo que ainda está preso na persona e no ego não tem a capacidade de discernir a verdade em meio ao nevoeiro tóxico. Ele tenta usar a lógica linear, mas o narcisismo é uma força irracional. É por isso que a personalidade indestrutível deve operar a partir da intuição, a função que Jung considerava a mais valiosa para navegar pelo inconsciente. A intuição não argumenta com o narcisista. Ela apenas sabe que ele é uma ameaça e estabelece o afastamento antes que o ataque seja totalmente manifestado. O indivíduo que alcançou essa integridade psíquica não está procurando validar sua experiência. O narcisista gasta uma quantidade enorme de energia tentando fazer a vítima duvidar de sua própria memória, de seus sentimentos e de sua percepção da realidade. Ele usa o que chamamos de gaslighting, que é uma forma de ataque à consciência. O si mesmo, no entanto, tem raízes tão profundas no inconsciente coletivo e, na verdade arquetípica, que ele se torna ancorado. A personalidade indestrutível confia em sua voz interna, o que Jung chamava de a vox interna. Quando o mundo externo, representado pelo narcisista, diz "você é o culpado", a voz interna responde "eu sei o que senti, eu sei o que vi, e minha verdade é mais real do que sua projeção". O ataque narcisista é, fundamentalmente, um ataque à individuação do outro. O predador não pode suportar a ideia de que o outro seja autônomo, completo e em processo de se tornar quem ele realmente é. A individuação é o processo de se tornar um ser humano único, indivisível, e o narcisista precisa que você seja divisível, fragmentável, para que ele possa encaixar seus pedaços em seu próprio vazio. A personalidade indestrutível resiste a essa fragmentação através do que Jung chamou de a aceitação do sofrimento como um processo de crescimento. O sofrimento imposto pelo narcisista é terrível, mas a pessoa integrada entende que o sofrimento, quando conscientemente abraçado, é o oleum, o óleo alquímico que lubrifica o processo de transformação. Ao invés de fugir da dor, ela a usa como um portal para a descoberta de seus próprios complexos, de suas tendências de repetição e de seus padrões de codependência. A dor, neste contexto, não é mais destrutiva, é reveladora. O narcisista, por outro lado, evita o sofrimento a todo custo, projetando-o no outro. Ele se recusa a olhar para o seu próprio vazio, e é exatamente essa recusa que o torna frágil e dependente do espelho alheio. A personalidade indestrutível, ao contrário, torna-se forte pela aceitação de sua própria fragilidade. Ela não tem medo de chorar, de reconhecer o trauma e de buscar a reparação interna, não a vingança externa. É vital entender o papel do arquétipo do herói ferido neste drama. A vítima de abuso narcisista sente-se frequentemente como o herói que falhou, que não conseguiu salvar ou consertar o relacionamento. Essa falha é, na verdade, a maior vitória psíquica. O herói da individuação não é aquele que derrota o dragão externo, o narcisista, mas sim aquele que desce à caverna mais escura do seu próprio inconsciente e recupera o tesouro perdido, o si mesmo. O narcisista se torna um catalisador involuntário. Ele é a prova de fogo. Se você permanece preso à persona, buscando aprovação social ou externa para sua identidade, você será consumido. Se você usa o ataque dele como um chamado para aprofundar sua conexão com o si mesmo, você emerge como a personalidade indestrutível. O veneno dele, o nigredo alquímico, torna-se a base para a sua regeneração, o albedo. A soberania psíquica que discutimos exige o domínio sobre a sua própria energia. O narcisista é um ladrão de energia. Ele manipula para provocar drama, medo, raiva, confusão.
pois todas essas emoções intensas liberam energia que ele absorve. A personalidade indestrutível aprende a conservar essa energia através da neutralidade emocional e da capacidade de se retirar do campo de batalha antes que a luta comece. Jung chamava essa retirada de temenos, o círculo mágico, o espaço sagrado onde o trabalho psíquico é realizado, livre de interferências externas. O temenos é a sua mente, o seu corpo, a sua casa, onde o narcisista não tem permissão para entrar, nem simbolicamente, nem fisicamente. O indivíduo que constrói o seu temenos interno e externo está dizendo: minha vida psíquica é sagrada e não negociável. Esse é um limite que o narcisista não consegue ultrapassar, porque ele só consegue violar o que está aberto e mal definido. O círculo fechado do temenos é a geometria da totalidade, a forma do mandala, que é o símbolo junguiano do si mesmo. A personalidade indestrutível, em sua essência, abraçou o arquétipo do eremita sábio. O eremita vive fora do clamor social, a persona, e não precisa da validação da tribo, a sociedade narcisista. Ele carrega a lanterna da consciência, o conhecimento de sua sombra, e por isso ele é autossuficiente e inatingível. O narcisista, sendo extremamente dependente do mundo externo e da aprovação, não entende essa solidão produtiva. Ele a vê como fraqueza ou arrogância, mas ela é, na verdade, a maior força. Para solidificar essa compreensão da personalidade inquebrável, vamos detalhar as 3 armadilhas do ego que o narcisista explora e como o si mesmo as neutraliza. Primeira armadilha: a necessidade de ser visto. O ego busca reconhecimento. O narcisista dá e retira esse reconhecimento de forma intermitente, reforço intermitente, gerando vício na vítima. O si mesmo, a personalidade indestrutível, se vê através dos seus próprios olhos, não através do espelho alheio. O valor é intrínseco. Você já não precisa ser visto, você é visível para si mesmo. Segunda armadilha: o medo da culpa. O ego, especialmente o ego moralista, tem pavor de ser considerado o mal. O narcisista manipula esse medo, projetando toda a culpa na vítima. O si mesmo, a personalidade indestrutível, aceita sua parcela de responsabilidade, o que fez e o que permitiu, mas recusa a culpa tóxica do outro. Ela sabe a diferença entre erro e maldade. Ela não se importa em ser rotulada de má ou egoísta pelo narcisista, pois entende que esses rótulos são apenas o medo dele. Terceira armadilha: a fixação no futuro ilusório. O ego da vítima frequentemente se agarra à esperança de que o narcisista mudará, projetando um futuro idealizado que nunca se manifestará. O que Jung chamaria de fixação num complexo materno negativo, a eterna busca por aprovação. O si mesmo. A personalidade indestrutível vive no presente consciente. Ela aceita a realidade brutal do momento atual. O narcisista é assim, e não gasta energia em fantasias de mudança. Ela direciona a energia para construir o seu próprio futuro, longe da influência predadora. A aceitação do presente é o fim da esperança tóxica. A personalidade indestrutível é um ato de constante vigilância e de profunda humildade. Humildade porque ela reconhece que é falível e que pode ser manipulada se o ego se inflar demais ou se a sombra for novamente reprimida. É a vigilância constante sobre os próprios complexos, que são os pontos cegos onde o narcisista tenta se infiltrar. Se você tem um complexo de salvador, o narcisista vai se apresentar como a vítima mais indefesa do mundo. Se você tem um complexo de perfeição, ele vai te humilhar constantemente até você desmoronar. A personalidade indestrutível mapeou seus complexos e os está tratando, removendo as portas de entrada para o invasor psíquico. O processo de individuação que cria essa personalidade inquebrável não é linear.
é um caminho em espiral, com recaídas e novas subidas. A diferença crucial é que, após a integração do si mesmo, a recaída não leva à aniquilação, mas a um novo nível de aprendizado. O si mesmo é o grande curador, o arquétipo da totalidade que sempre nos puxa de volta ao centro. O narcisista, em sua essência, não tem essa capacidade de retorno ao centro. Ele é fixado na exterioridade. Ele é o reflexo de Narciso, que se apaixonou pela sua imagem no espelho da água. Ele não consegue olhar para baixo, para a água profunda, onde reside o si mesmo. Ele teme a profundidade. É por isso que a personalidade indestrutível, que se tornou profunda e interna, é inatingível por ele. Ao se conectar com o si mesmo, o indivíduo acessa o que Jung chamou de a fonte de significado. O narcisista tenta roubar o seu significado de vida, seus sonhos, seus talentos, seu propósito. A personalidade indestrutível tem um significado que é autogerado, que é transcendente e que não pode ser extinto pelo fogo da crítica ou do desprezo. Ela se torna um farol, não uma vela que pode ser apagada por um sopro. A nossa exploração atingiu agora um ponto de saturação, onde os conceitos junguianos se entrelaçam para formar o mapa exato da personalidade indestrutível. Ela não é feita de resistência, mas de aceitação consciente da totalidade de quem você é, luz e sombra. Essa aceitação tira o poder de qualquer predador, pois não há mais nada a esconder e não há mais nada que possa ser ameaçado externamente. A única coisa que o narcisista não pode destruir é o si mesmo, que se tornou consciente de si mesmo. O si mesmo não se importa com a persona que ele tentou destruir. O ego pode chorar pela perda do papel social, mas o si mesmo celebra a libertação da máscara. A destruição que o narcisista tenta infligir é, para a personalidade indestrutível, o sinal de que a velha estrutura está morrendo para que a nova, a integral, possa nascer. É a morte e o renascimento alquímico. Reafirmamos, a única personalidade que o narcisista não consegue destruir é a que alcançou a integridade do si mesmo, através da integração consciente da própria sombra e da diferenciação do ego em relação à persona. Ela não é a que você pensa, porque não é uma força bruta, mas uma certeza silenciosa. A travessia foi intensa. Você desceu ao abismo e viu o mecanismo do predador. Agora, a ascensão é inevitável. Sinta agora o peso dessa verdade. Deixe que ela se instale, não na sua mente lógica, mas no centro do seu peito, onde o si mesmo reside. A sua jornada de individuação é o único escudo verdadeiro. Olhe para as suas feridas, aceite-as e entenda que elas são as marcas do seu heroísmo. A personalidade que emerge dessa aceitação é a única que se move além do alcance da sombra inflada do narcisista. Você está livre, não porque ele se foi, mas porque ele não tem mais poder sobre a sua essência. Permaneça nesse estado de contemplação silenciosa. Honre a sua dor. Honre o seu si mesmo que te guiou até aqui. Se este foi um momento de profunda revelação e transformação para você, convido você a estender essa corrente de consciência. Curta este conteúdo para que o algoritmo o leve a outras almas em busca de soberania. Compartilhe-o como um mapa secreto para aqueles que ainda estão perdidos no nevoeiro da confusão narcisista. E para que continuemos a construir essa comunidade de indivíduos soberanos, inscreva-se e ative as notificações. A sua voz, agora enraizada no si mesmo, é necessária. Comente abaixo, afirmando em voz alta e profunda: o meu si mesmo é inquebrável. Aceite a sua totalidade e siga o seu caminho, pois o ouro do seu ser não pode ser roubado. A jornada de autoconhecimento na ótica junguiana é um mergulho constante no inconsciente, uma confrontação com os demônios internos que, no caso da vítima de narcisismo, se manifestam como a introjeção da voz destrutiva do predador.
O narcisista, de fato, não precisa estar presente fisicamente para continuar seu trabalho de demolição. A personalidade fragilizada continua a fazer o trabalho por ele, repetindo os mantras de desvalorização. Você não é bom o suficiente. Você nunca fará nada certo. Você merece o tratamento que recebe. Essa voz interna, essa introjeção negativa, é o complexo, a constelação de pensamentos e emoções carregadas que age autonomamente dentro da psique. A personalidade indestrutível, aquela ligada ao si mesmo, desenvolve a capacidade de diferenciar essa voz. Ela a trata não como a sua própria verdade, mas como um intruso psíquico, o eco distorcido da sombra alheia. A luta, portanto, move-se do campo de batalha externo para o interno. A libertação não é alcançada quando o narcisista desaparece, mas quando a voz dele, internalizada na forma de um complexo, é desautorizada. O eixo ego-si mesmo, fortificado, é o filtro que permite ao indivíduo identificar o material estranho e rejeitá-lo, como um corpo que expele um parasita. Essa diferenciação exige a coragem de ficar só e confrontar o silêncio, pois é no silêncio que o complexo fala mais alto. A personalidade indestrutível compreende a necessidade do processo de luto. O luto não é apenas pela perda do relacionamento, é o luto pela perda da ilusão. A vítima precisa lamentar o sonho de quem o narcisista parecia ser, o potencial que nunca se realizou, e a energia investida em um espelho quebrado. Essa lamentação consciente é essencial. O narcisista tenta acelerar ou negar o luto, forçando a vítima a pular da idealização para a desvalorização sem processar o trauma. O si mesmo, sendo o centro regulador da vida, exige o tempo e o ritual necessários para a integração da dor. A aceitação do luto é a prova de que a pessoa indestrutível não tem medo da tristeza e da fragilidade. Ela sabe que essas emoções são o adubo para a resiliência. A tristeza é tratada como um mensageiro arquetípico, um anjo sombrio que traz consigo a sabedoria da finitude. Jung enfatizou a importância da função do sentimento neste processo. Em nossa cultura, frequentemente reprimimos o sentimento em favor da razão ou do pensamento. No entanto, o sentimento, quando diferenciado e maduro, é a função psíquica que avalia o valor das coisas. É o sentimento que permite à personalidade indestrutível dizer: essa pessoa, esse relacionamento, esse tratamento não tem valor para a minha vida. Ele me desvaloriza. Essa avaliação, baseada no valor intrínseco e não na lógica externa, é inatacável. O narcisista pode tentar persuadir o pensamento com argumentos falsos, mas ele não consegue penetrar a certeza do sentimento. A pessoa inteira se afasta não porque pensa que deve, mas porque sente que não pode mais permanecer. Essa conexão profunda com o sentimento é o que a alquimia chamava de a conjunção dos opostos. A cabeça, pensamento e o coração, sentimento, trabalham em harmonia. O indivíduo não é apenas um ser lógico, frio e calculista, o que o narcisista finge ser. Nem é apenas um ser emocional e caótico. Ele é a síntese. A personalidade indestrutível manifesta a sabedoria de Sofia, que não é apenas conhecimento, mas a sabedoria que nasce da experiência integrada. O grande medo do narcisista é a exposição e o abandono. Ele teme que a sua máscara caia e que o mundo veja o vazio por trás do ego inflado. O abandono, para ele, é a morte do seu suprimento vital. A personalidade indestrutível não busca expor o narcisista por vingança, pois isso ainda seria uma reação egóica. Ela o expõe, involuntariamente, ao simplesmente existir em sua verdade. Quando a vítima para de reagir aos ganchos de manipulação, o narcisista se encontra em um monólogo sem plateia. Ele se torna ridículo, e o ridículo é o que ele mais teme. A imprevisibilidade. Calma, que mencionamos, não é um jogo.
é a manifestação da indiferença genuína. A indiferença aqui não é falta de emoção, mas sim falta de investimento emocional no drama alheio. A energia foi retirada da projeção e realocada para o si mesmo. A metáfora do arquétipo do rei e da rainha é pertinente. O narcisista, com seu ego inflado, é um falso rei que governa com tirania e medo. A personalidade indestrutível, ao se conectar com o si mesmo, assume a soberania do seu reino interior e se torna o rei verdadeiro ou a rainha verdadeira da sua própria vida. Um rei verdadeiro não precisa provar sua autoridade, ele a irradia. Ele estabelece a lei e a ordem em seu próprio reino psíquico. O processo de individuação, no contexto da recuperação narcisista, exige o trabalho com o inconsciente coletivo. A vítima frequentemente carrega complexos familiares e culturais que a tornam vulnerável. O arquétipo da mulher cuidadora sem limites, ou do homem provedor que tudo suporta, são padrões sociais que o narcisista explora. A personalidade indestrutível questiona esses padrões e se liberta da tirania do dever social que não serve ao seu si mesmo. A liberdade final é a capacidade de perdoar a si mesmo pela permissão do abuso, e não o narcisista. O perdão ao outro é um processo complexo e frequentemente desnecessário para a cura. O perdão a si mesmo é vital. Perdoar a ingenuidade, a codependência, a cegueira causada pela esperança. Esse ato de autocompaixão sela a ferida da culpa e impede que o complexo destrutivo continue operando. Ao final, a personalidade indestrutível é a única que sobrevive, não por ser mais forte em termos de agressão, mas por ser mais profunda, mais inteira e conectada à fonte da vida que o narcisista, em sua aridez emocional, cortou de si mesmo. Essa profundidade é o solo onde nasce a verdadeira autonomia, a única condição que garante que a semente do narcisismo não possa mais germinar em seu território psíquico. É a paz silenciosa que neutraliza o ruído do caos.